Amigos do Planeta Integral, sejam bem-vindos. Hoje vamos entrar aqui nessa polêmica a respeito do desaparecimento do Fernando de Santa Cruz Oliveira, pai do presidente da OAB. A nossa análise vai ser feita com base em documentos do Arquivo Nacional e outros documentos que existem em outros arquivos do país. Vamos traçar uma cronologia dos fatos e no final tentarmos chegar a hipóteses plausíveis de como se deu esse desaparecimento. Então, o Fernando de Santa Cruz Oliveira nasceu em 20 de fevereiro de 1948. Em 19 de maio de 1967, ele participou de greves e invasões de prédios públicos, enfim, de protestos contra o chamado Acordo USAID, Acordo MEC-USAID. Esse acordo era um acordo entre o MEC, o Brasil, e a Agência Americana de Investimentos Internacionais. O objetivo desse acordo era trazer recursos para o Brasil para serem investidos na área de educação, de alfabetização. A ênfase era em escola técnica, em alfabetização, ensino de inglês e menos conteúdos de latim, de filosofia, e o objetivo era o desenvolvimento econômico num ambiente globalizado. Esses investimentos em educação, né, nos chamados campos das universidades, né, no ensino técnico, nas escolas técnicas, foi uma das grandes alavancas, digamos assim, do desenvolvimento econômico que o Brasil experimentou nos anos 70. Né? Esse apoio em cima da educação com ênfase em educação técnica. Né? E a redução de conteúdos de ensino de latim, filosofia, que era muito vinculado à questão política, e exatamente por isso, né, que os movimentos estudantis foram contra esse acordo MEC-USAID. Na realidade, se hoje a gente vai analisar o saldo desse acordo das escolas técnicas, do ensino do inglês, e da qualificação de professores, da alfabetização, foi altamente positivo. Né? Os anos 70 foram os anos que o Brasil teve um crescimento até de 12%, 13% ao ano. Então, a pauta dos estudantes parece que, na época, né, estava equivocada. O Fernando de Santa Cruz entrou nesses movimentos como estudante secundarista e acabou sendo preso, né, nesse período. Na sua biografia fala no ano de 1966. Eu pesquisei os jornais da época e ali fala que esse movimento o grosso desse movimento teria acontecido em maio de 1967, em Pernambuco, aonde, inclusive, nessa data foram presos 2 estudantes secundaristas. Então, eu imagino que talvez tenha sido em 67 e não em 66. Embora em 66 também já houvessem movimentos contra o acordo do MEC-USAID. Em 13 de dezembro de 1968, então, o Fernando de Santa Cruz, juntamente com um amigo chamado Eduardo Collier e a irmã do Eduardo Collier, Maria do Rosário Collier, resolvem ir morar no Rio de Janeiro. Né? Lá no Rio de Janeiro, então, o Fernando consegue um emprego
na coordenação habitacional de interesse social, vinculado ao Ministério do Interior na época. Em 15 de janeiro de 1970, o Fernando casa-se com Ana Lúcia, né? E então, em 3 de abril de 1972, nasce o Felipe Santa Cruz, atual presidente da OAB. E neste mesmo ano de 1972, o Fernando Santa Cruz começa a estudar Direito na Universidade Federal Fluminense. Aqui vem um fato importante. Em fins de 1973, no final de 1973, o CISA, que é o Centro de Informações da Aeronáutica, recebeu informações, tinha informações, e com essas informações pretendia neutralizar o dirigente Jair Ferreira de Sá, que era o principal dirigente da APML, que é a Ação Popular Maoísta Leninista. Como nessa época, o segundo semestre de 73, ocorreram várias prisões de companheiros da APML, da Ação Popular, o Mata Machado, o Gildo Macedo, o Paulo Stuart, aqui de Santa Catarina, o Onestino, o Humberto, todos eles foram caindo, né? Principalmente ali no período de outubro de 1973. Muitos anos depois, se soube que havia um delator infiltrado, chamado Gilberto Prata, que confessou em 1992 que era ele quem tinha dado essas informações para que ocorressem essas prisões. Do Mata Machado, que inclusive era genro do Gilberto Prata, casado com uma irmã do Gilberto Prata, e inclusive a irmã do Gilberto Prata foi presa, e ele, Gilberto Prata, alega que entregou esses militantes da APML em virtude para salvar a vida de suas irmãs, que também tinham sido presas. Muito bem. Acontece que isso aqui criou uma desconfiança muito grande por parte do dirigente Jair Ferreira de Sá, porque essas prisões colocaram a Ação Popular Maoísta Leninista, a PML, em pânico. Muito bem. Em 16 de fevereiro de 1974, um pouco adiante, no ano seguinte, portanto, a CISA, o CISA, o mesmo Centro de Informação da Aeronáutica, noticia num documento que hoje, num informativo, que hoje está no Arquivo Nacional, de que Fernando Santa Cruz havia se encontrado com Eduardo Collier. O Eduardo Collier era um militante da APML, e a Doralina tinham tido esse encontro. Quem é a Doralina? A Doralina era a companheira do Jair. Então, o grande interesse do CISA era a apreensão do dirigente. Então, o CISA estava controlando, fazendo ações controladas junto a esses militantes aqui. O Eduardo, a Doralina e o Fernando. O CISA também tinha, vejam bem o detalhe, o endereço do Eduardo
do Eduardo Collier, no Rio de Janeiro. E tinha também no Rio de Janeiro, nessa época, o endereço do Marcelo. Casado com Carol, quem é Marcelo? Marcelo é o irmão do Fernando Santa Cruz. O Marcelo de Santa Cruz. Então, todas essas informações aparecem no Boletim Informativo 142 do CISA, em 16 de fevereiro de 1974. Em 1973, tem um outro boletim do CISA, que é o 141, que diz o seguinte, que o coronel Wilson de Santa Cruz Caldas, tio do Fernando, teria conseguido um emprego para o Fernando em São Paulo, num departamento de água e energia elétrica. Então, o Fernando se mudou, que morava, né, em 72 aqui no Rio de Janeiro, que tinha um emprego lá nesse Ministério do Interior, passou a trabalhar nesse departamento, segundo informações do CISA, por influência do coronel Wilson de Santa Cruz Caldas, que era tio do Fernando de Santa Cruz. Em 12 de setembro de 72, aqui voltando um pouquinho, há um mandado de prisão contra Eduardo Collier, que era amigo do Fernando. Por que havia esse mandado de prisão do Eduardo Collier? Porque o Eduardo Collier havia participado, né, de algumas ações. Ele era militante aqui da APML e tinha participado de algumas ações subversivas e tinha sido condenado. E aí, no dia 12 de setembro de 72, havia sido emitido esse mandado de prisão contra o Eduardo Collier, que era amigo do Fernando. Né? Esse Eduardo Collier morava onde? Morava no Rio de Janeiro. Né? E o Fernando morava onde? O Fernando tinha morado no Rio, mas agora estava morando em São Paulo. Em 1973, ele estava morando em São Paulo. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que o CISA, né, já que a Aeronáutica, o Ministério da Aeronáutica, a Justiça Militar, havia condenado já o Eduardo Collier e havia um mandado em 12 de setembro de 72 contra ele, por que o CISA, tendo contato, sabendo o endereço dele, sabendo dos contatos dele com o Fernando, por que não o apreendeu? Porque eles estavam fazendo uma ação controlada, cujo objetivo não era prender esses militantes, era prender o dirigente da APML, o Jair Ferreira de Sá. Era uma ação controlada. Muito bem. Então isso aqui em 1973. Em 16 de fevereiro de 1974. Em 23 de fevereiro de 1974, no Carnaval, portanto, o Fernando de Santa Cruz saiu de São Paulo, ele já estava morando em São Paulo, e foi passar o Carnaval no Rio de Janeiro. Aonde? Na casa do irmão dele, o Marcelo, que morava no Rio de Janeiro. Marcelo de Santa Cruz. Foi lá passar o Carnaval lá. E nesse mesmo dia, 23 de fevereiro de 1974, havia
um ponto, um encontro, né? Eles chamavam de ponto, entre o Eduardo Collier, que morava no Rio, e o Eduardo e o Fernando de Santa Cruz, que estava passando o carnaval no Rio. Por que eles iam ter esse encontro? Porque o CISA também havia apurado que o Fernando de Santa Cruz havia se comprometido com a Doralina, que era companheira do diretor, do dirigente Jair, de conseguir recursos financeiros para que Jair e Doralina, a companheira do Jair, fugissem para a Argentina. Isso consta tudo no informativo 142 de 16 de fevereiro de 74. Então a agência da aeronáutica, o Centro de Informações da Aeronáutica, conseguiu todas as informações, né, de que o Fernando trabalhava nesse departamento de água e energia elétrica em São Paulo, de que ele contribuía para a PML e que tinha se comprometido a conseguir recursos para o Jair e para a Doralina, para o Jair e a Doralina fugirem para a Argentina. E mais, sabia também o CISA de que o Marcelo, irmão do Fernando Santa Cruz, e a Carol, que era esposa do Marcelo, contribuíam com recursos também para a PML. O Marcelo já tinha respondido a processo em 1968 e havia sido expulso da universidade em 1969, melhor dizendo, em virtude de sua atuação no Partido Comunista Brasileiro, no PCB. Ele fugiu, digamos assim, se exilou na Europa e retornou para o Brasil em 1971, o Marcelo, e estava morando no Rio de Janeiro. Não obstante isso, ele continuava contribuindo para a PML, e isso era do conhecimento do Centro de Informações da Aeronáutica. Isso tudo consta nos informativos 141 e 142. Muito bem. Marcado esse encontro entre Eduardo e Fernando, os encontros entre Eduardo e Fernando normalmente eram marcados pela Rosário Collier, que era irmã do Eduardo Collier. Isso, na estrutura de segurança da APML, tinham todos esses esquemas. Nenhum sabia, a rigor, da onde o outro morava, e os encontros eram marcados horas antes, né? Geralmente marcados pelo dirigente principal. O que aconteceu? E um outro detalhe, em 24/2/74, também havia um encontro, relatado segundo o Marcelo, entre o Fernando e a Doralina. Muito bem. O que aconteceu? No dia 23 de fevereiro de 74, em torno das 16 horas, o Fernando saiu de casa, da casa do irmão dele, no Rio de Janeiro. Ele estava passando o carnaval no Rio de Janeiro. E disse, olha, eu vou em encontro com o Eduardo. Se eu não voltar até às 18 horas, é porque eu fui preso, né? Ele já sabia dessa situação do Eduardo e desse mandado de prisão que corria contra o Eduardo. Muito bem. E saiu de casa e sumiu. Não apareceu mais, nunca mais. No dia seguinte,
Marcelo, percebendo o sumiço do irmão Fernando e do Eduardo, foi ao encontro com Doralina. Marcelo sabia que o Fernando tinha um encontro no dia 24 com Doralina. Não se sabe se esse encontro era para entregar o dinheiro prometido pelo Fernando. O fato é que ele não foi esse encontro. Relata também o Marcelo, isso quem relata é o Marcelo, que o AP do Eduardo, que pessoas, né, foram no AP, no apartamento do Eduardo. Num dos relatos, ele não diz que foram policiais, em outros diz que foram. Mas, num dos relatos, ele diz que pessoas teriam ido no AP do Eduardo e pego livros lá no AP, uma radiola, objetos, e deixado no mural a identidade fixada num quadro de avisos, um muralzinho de avisos que o Eduardo tinha em casa. Né? Bom, o Marcelo foi até o apartamento do Eduardo, obviamente com medo de ser preso. Né? Porque se tivessem prendido o Eduardo, é possível que o apartamento dele, que ele tivesse entregue aonde que era o apartamento, e o apartamento está sendo vigiado e as pessoas que fossem lá seriam presas. Na época, em 74, o Marcelo não sabia que o Cisa já sabia onde ele morava. Se quisesse, poderia ter prendê-lo, poderia tê-lo prendido antes. Muito bem. E no apartamento de Marcelo não aconteceu nada. Embora o exército, aqui a aeronáutica, né, soubesse aonde morava o Marcelo, nada aconteceu. Qual é a hipótese? A primeira hipótese. Com base nesses dados todos. A primeira hipótese que se tem é que a hipótese dos familiares do Marcelo é que o DOI-CODE do Rio de Janeiro e da própria Comissão Nacional da Verdade apreendeu o Marcelo nesse dia 23 de fevereiro de 1974. O DOI-CODE do Rio de Janeiro. Ele estava no Rio de Janeiro, então foram presos no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ele teria sido levado, segundo uma das hipóteses ventiladas na Comissão Nacional da Verdade, para a Casa da Morte em Petrópolis e dali incinerado na usina de Campos do Rio de Janeiro. Isso com base em quê? Com base em alguns elementos. Quais são? Um dos elementos é que o delegado Cláudio Guerra, em 2012, muitos anos depois, teria reconhecido o Fernando quando foi feita a tal incineração. Um outro elemento é que também consta lá no relatório da Comissão Nacional da Verdade, é que o sargento Marival Dias, do DOI-CODE de São Paulo, isso em 1992, fala que alguns presos do Nordeste eram levados lá para a Casa da Morte em Petrópolis e depois eram incinerados. E que o Fernando estaria nessa mesma situação. Bom,
há mais essa hipótese de que eles teriam morrido incinerados lá. O próprio irmão Marcelo de Santa Cruz duvida um pouco dessa hipótese, que parece que o testemunho dessas duas pessoas, tanto do Cláudio Guerra quanto do Marival Dias, é no sentido de acomodar e fazer com que os familiares parem de procurar os responsáveis por isso, né? Enterrem o assunto. Bom, uma outra hipótese é que do DOI-CODE do Rio de Janeiro ele teria ido para o DOI-CODE de São Paulo e lá sido enterrado então como indigente em Perus. Bom, nenhuma dessas duas hipóteses é conclusiva, né? O Ministério da Justiça nega de que o Fernando e o Eduardo tenham sido presos, né? Com base em inúmeros levantamentos que foram feitos. Mas a Comissão Nacional da Verdade adotou a hipótese de que provavelmente, ela não é conclusiva, ela diz que provavelmente ele tenha morrido em 23 de fevereiro de 1974 e em virtude de ação do Estado, né? Há um relatório da Marinha, de 93, que diz que ele teria sido apreendido em 23 de fevereiro de 64. Estranho esse relatório, porque é um relatório da Marinha, e a prisão teria ocorrido pelo DOI-CODE do Rio, e ele teria estado no DOI-CODE de São Paulo, que negam a prisão. E há um outro relatório da Aeronáutica que diz que ele teria sido preso no dia 22. Aliás, no dia 22 ele estava em casa, estava na casa do irmão Marcelo, não poderia ter sido preso no dia 22. Então, essa conclusão da Comissão Nacional da Verdade, né, é uma conclusão provável, mas não é peremptória. Bom, a segunda hipótese. A PML eliminou o Fernando e o Eduardo. Por quê? Por causa de toda essa situação que vinha ocorrendo aqui. Primeiro, no segundo semestre de 73, todos esses militantes foram eliminados. Hoje se sabe que por conta do Gilberto Prata. Mas na época a PML não sabia. Um outro dado. Imaginem todas essas informações aqui, que esse núcleo do Fernando permitiu que o CISA tivesse. Na verdade, o Centro de Informações da Aeronáutica tinham todas essas informações que eu acabei de relatar. Quais informações? De que o Fernando teve esse encontro com o Eduardo e com a Doralina, companheira do Jair. No próprio relatório do CISA, eles colocam de que o Fernando poderá ser o elo que vai lhes dar a neutralização do Jair Ferreira de Sá. Né? Eles sabiam que detalhes, que o Fernando iria conseguir recursos financeiros para o Jair e para a Doralina fugirem para a Argentina. Eles sabiam que o Marcelo e a Carol contribuíam para a PML. Então, todo esse núcleo do Fernando, do Eduardo, do Marcelo, da Carol, esposa do Marcelo, e da Rosária, irmã do Eduardo, estava fragilizado. E o dirigente Jair sabia disso. Ele sabia que aquele núcleo estava muito, muito fragilizado. E resolveu, por conta disso, eliminar o Fernando e o Eduardo. A partir da eliminação do Fernando e do Eduardo, cessaram as prisões na APML. O próprio irmão dele, Marcelo, diz isso. Então, essa hipótese que, inclusive, foi levantada pelo presidente Bolsonaro, ela é bastante plausível.
né? O irmão do Fernando, Marcelo, diz que as prisões pararam de acontecer porque o Fernando e o Eduardo não foram presos, né, pelo doicode e não abriram o bico. Né? Mas eles nem precisavam abrir o bico, porque o Cisa já sabia, a preocupação do Fernando era ser preso aqui, né, no apartamento dele, né, mas o Cisa sabia onde ele morava. Está aqui no relatório. Né? Sabia dos encontros do Fernando com a Doralina e com o Eduardo. Né? Agora, nessa outra hipótese, a gente percebe que havia realmente uma grande fragilidade. Veja bem, segundo o próprio Marcelo, né, o Fernando saiu de casa no dia 23 para um encontro com o Eduardo, mas ele, Marcelo, né, que contribuía para a PML, era um apoiador financeiro, digamos assim, mas não era um militante, sabia do encontro no dia 24 do Fernando com a Doralina. Encontros que são marcados normalmente pelo esquema de segurança desses aparelhos horas antes. Né? Ele já sabia mais do que 24 horas antes do encontro e foi no lugar do irmão dele, foi ao encontro com a Doralina, com medo até de que seria preso. Né? Tudo indica que o Cisa não sabia desse encontro do dia 23, nem do encontro do dia 24. Né? Esses encontros foram marcados mais ou menos de última hora, obviamente, por esta hipótese, pelo dirigente Jair, né? Que resolveu eliminar o Fernando e o Eduardo pela grande fragilidade do esquema de segurança deles. Naquela época, tinham tombado esse monte de companheiros, não por culpa do Fernando, foi por culpa do Gilberto Prata, mas isso foi muitos anos depois que veio à tona, em 92. Né? O Jair, inclusive, já tinha até morrido. Então, em 74, havia realmente, em 23 de fevereiro de 74, né, esse grande pânico por parte da APML e achando que havia uma fragilidade